ícone dos anos 2000, cantora e atriz, Whitney Houston. Vamos falar um pouquinho dela. Vem com a gente. Whitney nasceu no dia 9 de agosto de 1963, às 20 horas e 55 minutos em Newark, New Jersey. Ela tem Sol conjunto a Vênus em Leão, Lua conjunto a Júpiter em Áries, ascendente em Peixes conjunto a Quiron. Normalmente eu não costumo falar muito de Quiron, mas me chamou muita atenção esse posicionamento, tendo em vista que a gente sabe que, infelizmente, a Whitney teve um final trágico. Nossa abordagem aqui não é tanto a questão do final trágico dela, porque acho sempre muito perigoso trazer marcadores de tragédias dentro do mapa astral, porque daí tem gente que tem aquela configuração e pode começar a achar que ela está sujeita a isso, mas aquela história, um símbolo no mapa astral pode ser vivido de várias formas, e não obrigatoriamente daquela forma que a gente está descrevendo, Mas vamos conversar sobre o mapa, que eu acho que é mais fácil entender, e de certo modo eu vou acabar tocando nesses aspectos durante a interpretação. Então nós temos ali um Sol conjunto a Vênus em Leão, uma pessoa de grande magnetismo, uma pessoa com grande carisma, consegue chamar a atenção. Então isso já dá um poder bastante interessante, essa conjunção entre Sol e Vênus é bastante bom, muito importante para uma pessoa que tem uma carreira artística de um modo geral, porque ele vai lhe conferir bastante carisma. Nós temos ali também aqui a Lua conjunta a Júpiter em Áries. Uma lua em Áries é uma lua de impetos afetivos, emocionais, uma pessoa que às vezes não consegue se controlar muito as suas emoções, e por estar em Júpiter, isso ao mesmo tempo que traz uma certa proteção, porque o Júpiter é o grande benéfico, então ele tem aquela ideia da boa sorte. Se por um lado da boa sorte, ao mesmo tempo tudo que Júpiter toca e amplia, então essas explosões emocionais de alguém que já tem ascendente em Peixes fica muito, muito intenso, Então ela tem Lua conjunta a Júpiter em Áries, ascendente em Peixe, conjunta Quiron. Quiron, ele representa aquela dor, algo que a pessoa carrega e que ela não consegue se curar. Todos nós temos dores às quais nós não conseguimos a cura. Então, porque Quiron, ele era o centauro que cuidou do Hércules, e ele tinha uma pata machucada e ele ajudava o Hércules em tudo. Ele curou o Hércules muitas vezes, cuidou do Hércules muitas vezes, mas ele não conseguia curar a sua própria pata. Então, ela ficaria marcada como uma pessoa que teria uma grande ferida que não foi curada e que acaba se tornando uma verdade referente a Whitney, Uma pessoa que tem aí um sofrimento e que isso resultou numa situação complexa, como a gente lembra, ao final trágico dela. Ela morreu afogada na banheira porque ela teve um ataque cardíaco devido ao uso de substância, cocaína em especial. Nós temos ainda nesse sentido, que estou falando aí dessa dor dela, porque um ascendente em Peixes, uma pessoa que se mostra publicamente como sendo alguém de grande sensibilidade, e por estar conjunto a Quiron, alguém que não conseguiu resolver seus problemas emocionais, apesar de ser considerado alguém de natureza bastante benéfica, e carrega isso também consigo. Ela tem Netuno em quadratura, Netuno em Escorpião,
em quadratura a esse Sol conjunto a Vênus. Isso indica uma certa dificuldade a lidar com sonhos, fantasias. Isso pode fazer com que a pessoa procure na carreira artística um modo de aliviar essas tensões, porque uma pessoa que tem esse tipo de quadratura, ela necessita de expressar isso para algum meio artístico, ou poderia ser espiritual, ela poderia ser uma pessoa dedicada à religiosidade. Mas essa quadratura é um indicativo de alguém que se envolveria com música, com cinema e tudo mais, e ao mesmo tempo, se não for bem trabalhada, poderia significar problemas com substâncias, né? Porque Netuno tem sempre esse lado entorpecedor, de trazer neblinas e dificuldades de lidar com a realidade. Então isso é um fator em que a gente deve levar em conta nesse mapa. Tá? Então, nós temos também algo muito interessante, que é uma conjunção envolvendo Plutão, Mercúrio e Urano, certo? Ali no descendente, ou seja, ela teve relações amorosas, relações de amizade, assim, que foram conhecidas e que causaram muitas transformações na vida dela, por conta de Plutão, que mexeram muito com a forma que ela se expressava e o racional dela. Esse Mercúrio em Virgem, que é um Mercúrio bastante forte, e Urano também significa mudanças radicais incontroláveis e acidentes, e tendência a se envolver com situações de acidente, coisas considerado socialmente fora do normal, digamos assim, né? Porque que é normal nessa vida, vai se saber lá, né? Então, isso é o geral do mapa dela. Ela tem um mapa com os planetas muito bem distribuídos, então não dá para te definir nem como diurno, noturno, nem oriental, ocidental. Também temos de elementos e ritmos, também tudo muito bem distribuído, tá? Então, a gente não tem muito o que falar em termos. O que chama atenção é esse grande número de conjunções, né? Ela tem 3 grandes conjunções, um no descendente, envolvendo 3 planetas, Mercúrio, Plutão e Urano. Ela tem também uma conjunção envolvendo o Sol, importantíssimo, Sol a Vênus, dando a ela carisma, né? E essa conjunção entre a Lua em Áries, com esse Júpiter em Áries, que faz com que ela se tornasse uma pessoa de reações intempestivas, né? Uma pessoa que não consegue controlar as suas reações, vamos dizer assim, no campo do emocional, né? Eu acho que, no modo geral, isso que tem a dizer do mapa da Whitney, e tá aí o mapa desse grande ícone dos anos 90 da cultura pop, que trabalhou com Kevin Costner no filme O Guarda-Costa, e a música foi muito, 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 muito tocada, e ela ficou, infelizmente, já partiu, né? Então é isso, gente. Tá aí o mapa dessa diva. Beijos, grande abraço e até mais.